vendo muita gente do chat aflita com a forma com que isso pode respingar no governo Lula, e isso é legítimo, né? Ou sobre a pesquisa eleitoral de ontem. Eu sei que isso embaralha muito a visão das pessoas sobre as coisas. Eu vou começar pelo seguinte: eu fico com a palavra do próprio Lula, nesse caso. O Lula quer que se investigue isso a fundo. Porque não investigar isso é pior para o governo Lula do que se investigar isso. Se tiver qualquer problema, se o Toffoli atrapalhar esse julgamento, a percepção pública é que é um grande conluio e sempre envolvendo o Lula. Agora, se responsabilizar as pessoas e abrir o baralho e mostrar que quem está envolvido é o cara do centrão, é o cara da extrema-direita, são os empresários, é a Faria Lima, é o banco, não só o Banco Master. Outro dia o Garotinho falou isso muito corretamente aqui. Ele disse, tudo bem, estão pegando o Banco Master, é bom que pegue, tá cheio de pepino. Mas e quem é que chancelou a venda da carta de crédito do Master? Não foi o Nubank? Não foi o BTG Pactual? Por que esses bancos não estão sendo alcançados? Né? Aí você vai ver o Nubank patrocinou o Jornal Nacional. Aí eu começo a entender. Né? E aí, por aí afora. Bom, então esse ponto, eu fico com a visão do presidente Lula. Né? O presidente Lula quer que se investigue isso até extrair a última gota dos crimes envolvendo esse caso, para que isso não afete nada. Sobre a pesquisa, fevereiro nunca foi um bom mês para o governo federal, nunca foi. Se a gente lembrar, no ano passado, por exemplo, foi o início de fevereiro ali, início de janeiro, fevereiro, esse verãozinho, esse veranico antes de carnaval, foi o Pix lá, a tragédia do Pix do mentiroso do Nicolas, e isso prejudicou a percepção. Nós temos que lembrar que é o mês que está começando a voltar o trabalho parlamentar, que os deputados e deputadas estão voltando para o Poder Legislativo para fazer a disputa daquele espaço, que o governo federal está sem, entre aspas, visibilidade, porque as pessoas estão competindo também a atenção com a pauta política, com férias, com retorno às aulas das crianças, com a organização do ano, com o próprio carnaval. Não dá para achar que essa pesquisa ela corresponde a um derretimento do presidente Lula de dezembro a janeiro, porque a pesquisa que sai no início de fevereiro corresponde a janeiro. Né? Eu não me afetaria, eu estou vendo muita gente preocupada com essa pesquisa, e eu não me afetaria com essa pesquisa, mas queria te ouvir a respeito, professora. Pesquisa é instrumento de trabalho, gente. Pesquisa não é para nem ficar desesperado nem eufórico. É instrumento de trabalho. E os números mais importantes, às vezes, não são os números da aprovação, reprovação ou da intenção de voto. Às vezes são outros. A gente lê muito pouco pesquisa, infelizmente, né? A professora de matemática aqui tem que dizer que a maior parte da população tem dificuldade enorme em interpretar dados numéricos, inclusive, nada pessoal, Thiago, mas uma boa parte do jornalismo não dá conta de interpretar. Eu tenho gostado do cara da Quest, da forma como ele explica, porque ele tem exatamente feito isso, assim, ele fala, olha, mas a gente tem que olhar a tendência aqui, a gente tem que olhar essa mudança, a gente tem que dizer que isso aqui mudou, mas está na margem de erro, então, na verdade, a gente nem sabe se mudou mesmo, porque se está dentro da margem de erro, a gente nem sabe se mudou mesmo, pode não ter mudado. Que é para isso que margem de erro serve, né? Pode estar aqui ou aqui. Se está aqui em algum lugar, parece que mudou, mas pode não ter mudado nada, pode estar igual. Então, primeiro isso, a gente tem dificuldade. Segundo, pesquisa é um instrumento de trabalho para a gente compreender tendências, o que está interferindo, o que não está interferindo, como está funcionando. Nunca nem para ficar eufórico. Eu tenho mais medo da pesquisa que deixa a gente eufórico do que deixa a gente preocupado. Muito mais. Pelo menos a outra mantém o pezinho no chão, né? Porque a que talvez ela cumpra esse bom papel de fazer a militância se engajar e falar, não tem nada ganho, nós precisamos trabalhar. Não tem nada ganho, gente. Não tem nada ganho. Nesta eleição vão ter instrumentos sendo acionados que são piores do que os das eleições de 2018 e 2022. Eles não são melhores. Numa conjuntura internacional muito pior, onde a gente está andando em cima da navalha o tempo inteiro. E se tem alguém que sabe o que é andar em cima da navalha, esse cara é o Lula. Zé Disseu, essa turma, anda em cima da navalha, Benedita da Silva, a vida inteira.
Então, eles não estão surpresos, eles sabem como é, sabem lidar com essa pressão. A gente também tem que saber. E a gente tem que ajudar. Ao mesmo tempo, eu não sou tão republicana quanto o Lula. No sentido de tudo aquilo que eu acabei de explicar sobre o Estado ser burguês e o judiciário ser um instrumento dessa burguesia para impor, eu não tenho tanta fé, né, num judiciário fazendo justiça. Ainda mais quando isso envolve os pilares do sistema financeiro. Só que agora, essa parte do jogo, digamos assim, que já está jogada, porque não é mais uma opção. Não estamos mais em discussão se nós vamos abrir ou não abrir. Eles tomaram essa decisão no dia que o Banco Central decidiu fechar o banco, intervir no banco, parar todas as operações e mandar a documentação para a PF. Foi nesse dia que essa decisão foi tomada. Então, essa decisão não está mais em questão, na minha leitura, se devia ou não, se era melhor deixar para depois. Uma das coisas que me incomoda, do ponto de vista da estratégia do governo, é uma coisa que eu já repeti 1 milhão de vezes, e esse é o caso exemplar, que é a história das vacinas comunicacionais. Eu sempre digo isso, e o caso é que eu uso de exemplo toda vez é exatamente esse. Toda vez que você enfrenta a corrupção, aumenta a sensação das pessoas de que a sociedade é corrupta. Por quê? Porque a corrupção deixa de ser invisível e passa a ser visível. E a associação que as pessoas fazem sem um trabalho de comunicação, conscientização, formação, debate público, como está sendo feito em relação à escala 6x1, por exemplo, como a gente não faz esse debate com a população, o efeito é o normal, que a gente já espera. A gente sabe que toda vez que você combate a corrupção, as pessoas têm a impressão de que a corrupção aumentou e associam isso ao governo. E aí me incomoda que, se eu estou dizendo que a decisão de abrir esse bueiro foi tomada quando o Banco Central decide intervir no banco e mandar o material para a Polícia Federal, e o governo tinha conhecimento sobre isso, o governo tinha que ter, Sidônio, a turma, que tem feito coisas muito boas, mas tinha que ter iniciado uma campanha explicando isso. Toda vez que você destapa um esquema de corrupção, a corrupção não aumentou, é agora que ela está acabando. É o mesmo efeito sobre... Teve uma apreensão, acho que foi aqui, eu já nem sei, eu li uma notícia aí de apreensão de não sei quantas toneladas de cocaína numa fábrica super bonitinha de um negócio, todo legal, todo limpinho, todo bonitinho, todo armadinho. E aí apreenderam drogas. A população associa o combate à criminalidade com uma coisa que não combate a criminalidade, que é as invasões que o Castro faz lá, assassinando as pessoas indistintamente, todos os pobres que passam na frente. Essa é uma associação esperada, a gente já sabe que isso vai acontecer, que as pessoas acham que aquilo lá combate a criminalidade e não tem a mesma sensação, e aí a gente está falando de emoção mesmo, de afeto, que tem quando apreende-se um tanto de drogas desse tipo sem dar nenhum tiro, né? E que é onde, de fato, você está secando o processo da criminalidade. Eu sinto falta de que a gente, sabendo como é a emoção, como as pessoas serão afetadas por aquilo, e podendo previamente, antes disso acontecer, fazer um processo em que as pessoas, quando chegar, elas tenham elementos racionais para elaborar essa ideia e não serem afetadas da mesma forma, a gente não fez isso. Né? Então, essa para mim é a preocupação. Nós vamos ter que lidar com isso, vai ser um elemento da campanha. Esse julgamento vai estar acontecendo enquanto nós estamos em campanha. Nós já estamos em campanha, é bom que se diga, né? Que oficialmente não estamos, mas tudo que está acontecendo está intervindo na campanha. E no resultado eleitoral que a gente vai ter lá na frente. Por exemplo, eu estou aqui em Santa Catarina, botando pilha em todo mundo para fazer a campanha para as pessoas que vieram regularizarem os seus títulos e votarem aqui, assim como os meninos de 16 anos. A gente tem que começar a fazer isso agora, isso pode ser fundamental. Nós estamos falando de uma campanha que vai ser, de novo, decidida no detalhe. Então, eu, por exemplo, em princípio, tinha muitas críticas à ideia do Alckmin ter ganho a eleição. Aí tem gente agora dizendo, nem precisou, foi a militância na rua. Não dá para dizer tudo o que aconteceu naquela campanha precisou.
Porque nós ganhamos por 1, poucos por cento de voto, gente. Então, tudo, não tem como tirar um elemento. A pouca votação que a gente conseguiu aqui no Sul foi essencial, porque sem ela, se fosse pior do que foi, e teria sido pior se a gente não tivesse trabalhado, eu não estou dizendo, não tem mérito, não, mérito lá do Nordeste, estamos tudo de acordo. Só estou dizendo que cada detalhe contou. Então, esse vai ser um elemento que vai contar. E que eu espero que a gente consiga construir daqui até a eleição uma forma de lidar com isso para demonstrar que essa sensação de que a corrupção aumentou é falso, o que está acontecendo é exatamente que ela está sendo combatida.